Boa tarde, meus irmãos. Como vocês estão? Graças a Deus, mais uma tarde de estudo, né? Sempre que posso, estou acompanhando também os estudos com vocês nos sábados, através do WhatsApp. E novamente agradecendo a nosso irmão Bugley, a diretoria da casa, pela oportunidade que sempre está nos dando de trabalhar, né? Para quem não me conhece, me chamo Leonardo Silva, faço parte do Templo Espírita Amor e Redenção, de Jardim Paulista Baixo, e de lá eu trago um abraço fraterno a todos vocês. Hoje nós vamos estar falando do capítulo 12, do item 5 e 6, os inimigos desencarnados. Um tema interessantíssimo. Nós vamos trazer algumas reflexões, né? Alguns comentários do Evangelho. Mas para a gente começar a falar de inimigos desencarnados, a gente vai voltar uma página, né? Porque o capítulo de hoje está inserido dentro do primeiro capítulo, né? Amar nossos inimigos. E aí a gente vai, e aí eu vou pedir licença a vocês para ler, para não perder nenhum ponto do que diz aqui no capítulo 12, no item 3. Se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Portanto, a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Lembrando, né, que dentro do livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos qual o maior entrave da humanidade para a evolução espiritual, né? E eles lá falam de orgulho e falam de egoísmo. Veja que se amar o próximo constitui princípios da caridade, amar o inimigo é uma virtude maior ainda. Lembrando também que virtude você adquire com o passar do tempo, com a maturidade espiritual, né? Mas como amar o inimigo? Como amar aquele que te fez mal, né? E aí a gente volta um pouco no tempo, lá quando Jesus falou, que é o título desse capítulo, amar nosso inimigo. E ele nos deixa bem claro, e aqui dentro do Evangelho ele fala também, amar o inimigo não é andar lado a lado com ele, andar abraçado com ele, colocar ele dentro de tua casa, não. Porque Paulo também fala lá que como eu posso amar o inimigo da mesma forma que eu amo um amigo. Mas aí a espiritualidade nos fala o seguinte, você, para amar o inimigo, você não pode guardar rancor, mágoa, ódio, deve orar por ele. E se possível, reconciliar-se com ele, não é? Perdoando ou dando perdão, não é? E aí, de vez em quando passa um carro e está lá no para-choque. Só quem perdoa é Deus, né? E aí eu sempre falo, Deus não perdoa ninguém, porque só quem perdoa é aquele que se sente ofendido, aquele que se sente magoado. Quem deve perdoar somos nós, espíritos em evolução. E aí voltando mais um pouco no tempo, e aí tem aqui no Evangelho também, segundo o Espiritismo, reconcilia-te com teus adversários enquanto estás lado a lado com ele. Mas lá o tema não é inimigos desencarnados, vou chegar lá. Paulo também fala que da forma que o homem morre, continua. Se é um homem bom, continua sendo um homem bom. Se é um homem mau, continua um homem mau no lado espiritual. Se ele é meu inimigo na terra, vivo, encarnado, quando ele desencarna, ele continua meu inimigo. Lembrando que ele começa a ter uma vantagem para comigo. Ele pode me ver, pode me ouvir, e eu não posso ver nem posso ouvi-lo. E aí começa aquelas obsessões. Mais na frente a gente vai ver aqui como é que funciona isso. Então ele pede para que a gente se reconcilie. Porque é mais fácil eu chegar para meu irmão Buglé, se a gente tiver algum desentendimento, chegar e chamar ele, meu irmão, me perdoe, me desculpe, eu estava errado. Da mesma forma, vice-versa. Porque eu posso ter esse contato com ele. Mas imaginem que eu e Buglé nos desentendemos e eu desencarno com raiva do meu irmão. Então chego no mundo espiritual e começo a obsediar nosso irmão Buglé, inimigo desencarnado. Na grande maioria das vezes, nossos obsessores são nossos inimigos do passado. Pessoas que praticamos algum mal lá atrás, ou, como falei, vice-versa.
E aí ele continua aqui no amar o próximo como a si mesmo. E aí ele continua aquilo que eu falei, né? Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhe uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater, ao contrário de um amigo. Amar os inimigos é não lhe guardar ódio, rancor, nem desejo de vingança, é perdoar-lhe, sem pensamento oculto e sem condição, o mal que nos causam, e não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhe o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar, com o bem que lhe advém. É socorrê-lo, apresentando-lhe ocasião. É abster-se, quer por palavra, quer por ato, de tudo que possa prejudicar. É infinitamente retribuir sempre o mal com o bem, sem a intenção de humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do maior mandamento: amar o vosso inimigo. É fácil, Léo? Não. Mas também não é impossível. O nosso problema hoje, como eu falei, é o orgulho, né? E muitas vezes, pelo orgulho ferido, praticamos atos impensáveis que depois nos arrependemos. Mas, Léo, até agora você não falou dos inimigos desencarnados. Na grande maioria das vezes, o nosso inimigo já foi nosso amigo, não é? 99,9% das vezes, o nosso inimigo foi nosso amigo em algum momento. E aí, devido a alguma contrariedade, alguma coisa que aconteceu no decorrer da nossa trajetória, nós nos tornamos inimigos. Eu estou dizendo inimigo, mas bora levar um nome para mais brando, né? Adversário, né? Inclusive no Evangelho ele fala lá: reconcilia-te com teu adversário. Porque inimigo é um termo muito forte, né? E aqui no decorrer da lição vamos ver que não existem espíritos maus. Ele está mal. E acabamos com essa guirlanda, né? Uma vez conversando com minha mãe, ela fez: e nunca vai acabar isso não? Vem, reencarnam novamente para tentar se reconciliar e um mata o outro, volta novamente, um mata o outro, volta novamente, um mata o outro. Quando é que isso vai acabar? Quando o amor imperar nos dois corações. Então, como falei, o nosso inimigo desencarnado é o mesmo inimigo enquanto estava encarnado, adversário. Então, se cultivarmos mais amigos na atual existência, menos adversários levaremos para o mundo espiritual. Lembrando que aquele que desencarna tem a vantagem do encarnado. Como assim, Léo? Como falei, o desencarnado, ele pode me ver, pode me ouvir. E aí, pior de tudo, né? Quando vamos para o livro dos Espíritos e Kardec pergunta: os Espíritos conhecem nossos pensamentos, nossos atos? E aí eles falam lá, né? Muito mais que imaginamos. De certa feita, eles chegam a nos comandar. Então até nossos pensamentos, eles conhecem. Nossas fraquezas, nossos maus hábitos, ele conhece. Influenciam muito. Dá um exemplo. Se eu gosto de beber, sou um alcoólatra, né? Meu adversário sabe disso. Então ele vai me intuir a beber, porque sabe que se eu beber, eu vou praticar bobagens. E aí começa a obsessão simples, né? Ela começa lá como simples e chega no ponto de subjugação. Tema para uma outra conversa, né? Como essa. Mas só para a gente entender. Então, o que podemos fazer para evitar inimigos desencarnados? Cultivar mais amigos nessa atual existência. Mas Léo, tem um adversário que faz anos que eu não falo com ele. Por uma besteira paramos de nos falar. E ele não gosta de mim, tem ódio de mim. O que eu posso fazer? Orar por ele, como fala o Evangelho. Desejar todo o bem que puder para essa criatura.
tirar do seu coração os sentimentos de rancor, de ódio, e, se possível, reconciliar-se com essa criatura. Mas Léo, ele não vai querer me perdoar, nem eu vou perdoar ele. Perdoar ele, você perdoa se quiser, se utilizando o seu livre-arbítrio. Se você quer melhorar, perdoe. Comece mudando intimamente, perdoando ele intimamente. Que aí você vai buscando coragem, perseverança. E quando tiver essa coragem, chegue para ele e: meu irmão, me perdoe. Mas se ele não quiser meu perdão, você fez sua parte. E aí agora é com ele e Deus. Você fez sua parte. Veja aqui que ele fala: retribui o mal com o bem. Vê que coisa bonita, meus irmãos. E aí em toda a passagem evangélica do Cristo, ele nos ensina isso. Meus irmãos, Jesus, quando ele chegou lá na cruz, o que é que ele disse ao Pai? Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Ele pediu para Deus perdoar aqueles que o faziam mal naquele momento, se utilizando do princípio, pagando mal com bem. Perdoa que eles não sabem o que fazem. Mas Léo, tu quer se comparar a Jesus? Em atos, sim. Sede perfeito como eu fui. Um dia, meus irmãos, todos nós seremos anjos, né? Como fala lá a música, a letra da música do grupo Voz e Caridade. Um dia todos nós seremos anjos. Um dia chegaremos a espíritos crísticos. Mas depende de mim. Então, quando eu começo a mudar para melhor, eu começo a evoluir. Então, não posso crescer espiritualmente se eu trouxer mágoa e rancor dentro do meu coração. Então, aproveitem. Isso aí eu me coloco. Reconciliem-se com aqueles que em algum momento você se desviou, né? Se tornou seu adversário. Inclusive, meus irmãos, pessoas que já desencarnaram, espíritos que já desencarnaram. Mas Léo desencarnou. Mas você pode falar mente a mente com essa criatura. Orar a Deus e pedir que Deus o auxilie. E por que não pedir perdão a essa criatura que já se foi? Deixar esse ódio, essa angústia, esse rancor para trás. Quantos, meus irmãos, hoje sofrem por algo que praticou com alguém ou por atos que deixou de fazer para alguém? Se martirizam, sofrem angústias, porque muitas vezes nós não nos perdoamos. Como eu vou seguir o primeiro e maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Que eu nem me amo. Quanto mais amar o próximo. Então começamos agora uma fórmula mágica de como não levar para o mundo espiritual obsessores, inimigos, adversários, praticando o bem, procurando criar mais amigos do que inimigos. Eu diminuo a chance desses adversários desencarnados. Mas aqui no Evangelho, veja o que é que ele fala. E ainda mais, existem motivos para que os espíritas, nós, sejam indulgentes para com os nossos inimigos. Quando ele coloca aqui indulgente, vê que interessante. Você vê que ele lá no princípio ele falou aqui sobre caridade, né? O amor ao próximo constitui o princípio da caridade. Kardec pergunta aos espíritos, no livro dos Espíritos, como entendia Jesus a caridade. Ele diz: benevolência para com todos, indulgências às imperfeições alheias. Chegamos aí na indulgência. E aqui ele fala que nós espíritas temos que ser indulgentes para com os nossos inimigos. Sem falar de política, sem falar de político A ou político B. Mas irmãos nossos estão deixando de falar
Espíritas deixando de falar com espíritas porque espírita A votou em B, espírita B votou em C. E aí? Será que isso é um ato cristão? Será que estamos cumprindo o maior mandamento? Será que estamos sendo indulgentes, meus irmãos? Porque ser indulgente é respeitar as ideias dos outros, mesmo que não concorde. Vê que negócio bonito, meu irmão. Eita, eu não concordo com o Joãozinho, mas eu vou ser indulgente com ele. Vou respeitar a opinião dele. Da mesma forma, eu quero que as pessoas respeitem minhas ideias, minhas posições. Porque eu não sou melhor do que ele, nem ele é melhor do que eu. Mas a gente, devido a pouca coisa, meus irmãos, um processo que vai acabar agora dia 30, eu deixo de falar, acabo toda uma amizade de anos, meus irmãos, e me intitulo cristão. Temos que ter cuidado com isso. Veja a responsabilidade que ele coloca aqui para nós espíritas. E aí eu vou lá para o Evangelho novamente, quando ele fala lá no capítulo intitulado Os Bons Espíritas. Ele começa falando lá, os espíritas e os cristãos são uma coisa só. O que é cristão? Seguir o Cristo. O que é que o espírita faz? Segue o Cristo. Então somos cristãos. Mas será que eu sigo aquilo que o mestre me pediu para fazer? Amar o inimigo, ser de bom, ser indulgente, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. E aí quando vamos para o Evangelho fala, não se pode amar a Deus se não amar o próximo, não se pode amar o próximo se não amar a Deus. Então, temos que ter cuidado, né? Em nossas conversas, sempre eu trago algumas reflexões para levar para a nossa vida, meus irmãos. Né? Em toda reflexão, eu me coloco nela, porque eu sou carne e osso também. Sou um espírito imperfeito. Sou um espírito em evolução, querendo progredir. Mas eu só consigo melhorar, meus irmãos, quando eu colocar em prática aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou. Quando eu começo a colocar em prática as lições que são nos passadas todos os sábados aqui à tarde, por nossos irmãos que vêm aqui e trazem suas ideias, suas reflexões acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele começa falando aqui sobre ser indulgente, né? E ele continua, né? Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente do homem, é aquilo que eu falei. Ninguém é mal, meus irmãos. Ele está mal, está passando por aquele estágio, né? Sempre eu trago aí o exemplo daquele nosso irmão Lázaro, né? Que matou um monte de pessoas, foi perseguido um monte de dias pela polícia, desencarnou, né? Depois de um confronto com a polícia. Nosso irmão Lázaro terá uma nova oportunidade, meus irmãos. Deus vai dar a ele uma nova oportunidade. A reencarnação é uma grande oportunidade de nós começarmos um novo começo, de nos melhorarmos. Deus soberanamente, bom e justo, nos dá sempre a oportunidade. Eu costumo dizer que toda manhã Ele nos dá um papel e uma caneta, uma folha em branco. Faz teu dia, meu irmão. Só que eu acordo reclamando, murmurando, meu dia já começa mal. Mas quando eu acordo orando, agradecendo a Deus pelo dia, pela noite bem dormida, quando chega no final da tarde, que eu vou me recolher novamente, eu agradeço a Deus pelo dia bom ou ruim, pelas oportunidades que a vida me deu. Os dias começam a se clarear, a melhorar. Quando eu oro, meus irmãos, por aquele que se diz inimigo, adversário, encarnado ou desencarnado, eu estou quebrando pouco a pouco aquele coração embrutecido, o meu e o dele. Então pensemos nisso. Comecemos a refletir sobre nossa vida.
E aí ele continua, né? Permanente dos homens. Que ela decorre de uma imperfeição temporária. E que assim, como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Fomos criados todos para sermos felizes, meus irmãos. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, inclusive o Mestre Jesus. Ninguém teve privilégio, ninguém. Ele é um espírito crístico através de seus méritos. Então nós, eu e você, um dia chegaremos lá, mas deveremos tirar de nossas vidas esse tipo de coisa. A maldade, né? O ódio, o rancor, o desamor. Que palavra feia, né? Desamor. E colocar mais amor, meus irmãos, em nossos atos, em nossos pensamentos, em nossas palavras. Porque nós nos auxiliamos e auxiliamos os nossos adversários desencarnados. O interessante, né? Quem aqui já participou de reunião mediúnica, e eu sinto uma falta danada, né? O centro lá faz mais de 2 anos que parou os trabalhos mediúnicos devido à pandemia. E agora está voltando aos poucos com o trabalho de estudo, né? Mediúnico primeiro, formação de médios, para começar o trabalho novamente. E aí nos trabalhos mediúnicos nós víamos espíritos retornando à casa na reunião mediúnica para pedir perdão àqueles que algum dia ele fez mal. Arrependidíssimos de atos que fizeram. Não pense que só nós aqui encarnados ficamos com essa angústia, com esse coisa ruim que sentimos. Os nossos irmãos que desencarnam também, meus irmãos, precisam muitas vezes pedir, né? E escutar esse perdão. E em certo tratamento mediúnico, e aí a pessoa foi à casa espírita em busca de se livrar do inimigo, do adversário desencarnado, né? Do dito obsessor. Minha vida não vai para frente, tudo que eu faço dá errado, eu sei que eu tenho alguma coisa que impede que eu cresça, que eu evolua. E foi à casa espírita, né? E aí, como nós sabemos, atendimento fraterno, fichinha vai para a sala mediúnica. E na sala mediúnica, nosso irmão, dito obsessor, chegou. E ele falava, meus irmãos, que ele estava próximo a ela não para fazer mal, não para prejudicá-la, mas ele queria reconciliar-se com ela, pedir perdão, e queria que ela o perdoasse de toda maneira. Só que ele nem deixava a pessoa evoluir e nem ele evoluía. Porque depois que desencarnamos, meus irmãos, nós temos que seguir o nosso caminho, a nossa diretriz. Da mesma forma, aquele que perde aquele ente querido, né? É fácil, Léo? Não. Mas a vida segue. O que podemos fazer por eles agora? Orar. Pedir a Deus e a espiritualidade que o auxilie nesse novo momento. E ele, desesperado, querendo pedir perdão a ela. E pedia, meus amigos, diga a ele, a ela, que me perdoe por isso que eu fiz com ela. Que ela me perdoe para que eu possa prosseguir. Porque isso trago dentro de mim e me prende de tal maneira, meus irmãos, que eu não consigo fazer nem pensar mais nada. Né? E aí o tratamento continua. E aí nós sabemos que nas reuniões mediúnicas nada é por imposição, tudo é por amor, por convencimento, não é? E aí a nossa irmã foi melhorando, as coisas foram se acalmando, o desencarnado seguiu sua trajetória e nossa irmã seguiu a sua vida com um coração mais tranquilo, sem aquele peso, né? Então a gente tem que ter cuidado.
com atos, pensamentos e palavras. Porque eu costumo dizer que palavras são como flecha, depois de lançada, meu irmão, ela vai e machuca, dependendo do que foi dito. E muitas vezes pessoas desencarnam e a gente fica com esse sentimento: eu podia ter dito que eu amava, que a amava. Eu podia ter me reconciliado com aquela criatura. Mas o bonito do Espiritismo é que ele nos mostra que a vida continua, que podemos nos reconciliar mesmo depois da morte. De lá para cá e de cá para lá. Podemos pedir e aceitar perdão. Que coisa bonita, meus irmãos. E aí ele continua: os inimigos no mundo invisível manifestam suas malevolências pela obsessão e subjugação, com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provação, a quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, que por isso as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvessem homens maus na terra, não havia espíritos maus ao seu derredor. Se, consequentemente, se deve usar a benevolência para com os inimigos encarnados, do mesmo modo, se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados. É aquilo que eu falei. Se cultivarmos mais amigos no mundo terreno, no mundo dos encarnados, menos inimigos levaremos para o mundo espiritual. Então a chave é reconciliar-se ou fazer como nosso amigo espírito, né? Santo Agostinho, ele dizia que enquanto vida ele tinha, quando ele ia dormir, ele passava em revista o que fez durante o dia. Se fez todo o bem que poderia ter feito, se magoou ou destratou alguém durante esse dia, para que no dia consequente ele se reconciliasse com aquela criatura. Um homem desse tem inimigo, mas não tem não. Porque ele perdoava, pedia perdão. E aí a espiritualidade nos diz que nós somos responsáveis por todo o mal que pratico e por todo o bem que deixo de praticar. Vê que coisa, meus irmãos. Nos colocando em elos, né? Como correntes, uns juntinho dos outros, uns dependentes dos outros. Então a chave, como falei, é reconciliar-se, amar, não cultivar ódio, não cultivar rancor no coração. E tirar o orgulho, meus irmãos, da nossa estrada, do nosso caminho. Porque pelo orgulho eu mato, pelo orgulho eu firo, pelo orgulho eu machuco. O ser orgulhoso não aceita e nem dá perdão, para não ferir seu ego. Mas evita-se tanto problema, meus irmãos, nos livrando desse mal que é o orgulho. No Livro dos Espíritos ele diz que o orgulho é a raiz de todos os males. Olha para aí, meus irmãos. Então que tenhamos cuidado. Eu estou me tornando repetitivo, né? Com o que pensamos, como agimos e com o que falamos. Porque ao nosso derredor, meus irmãos, estamos envolvidos por irmãos espirituais, né? Kardec fala que para cada um encarnado existem entre 3 e 4 desencarnados. Ele chega a dizer que eles se acotovelam, né, de tantos no espaço. Então eles nos ouvem, nos sentem, muitas vezes sabem o que estamos pensando e nos comandam quando baixamos a sintonia. Livro dos Espíritos, não é Léo que está falando não. Então tenhamos cuidado com o que pensamos. E a coisa melhor de tudo, meus irmãos, é que Deus ele é soberanamente bom e justo. Então, oremos por nossos irmãos desencarnados, os ditos inimigos, os ditos adversários. Reconciliem-se com aqueles que estão encarnados, né? Como o Evangelho nos fala, reconcilia-se com teu adversário enquanto estás lado a lado com ele, porque é mais fácil, meus irmãos.
falar tete a tete. Mas Léo meu já desencarnou, o que é que eu faço agora? Ore por ele. Peça a Deus a espiritualidade que o auxilie. Peça perdão a ele. Porque aonde ele estiver, nós somos pensamentos. Vai chegar esse pensamento positivo de perdão. Ou diga a ele, eu te perdoo por aquilo que tu fizeste. Não precisa nem falar, né? Mentaliza aquela criatura e se reconcilia com ele. Meus irmãos, é chegada a hora. São 30 minutos, né? Para a gente seguir aí a regra. Que Deus nos abençoe, nos ilumine. Até uma próxima oportunidade. Espero ter auxiliado de alguma forma, né? E eu agradeço muito a oportunidade, porque em todo trabalho como esse a gente aprende um pouco mais. Que Deus nos abençoe, nos intua. E o melhor de tudo é que temos um Deus por nós. Fiquem na paz, que Deus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Muita paz a todos.